Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Cálculo 1. A gente continua falando sobre limites. Chegamos à nossa aula de número 6. Se você não viu as nossas últimas aulas, eu recomendo que você as assista, para que vocês consigam encontrar facilmente as aulas anteriores. A gente criou uma playlist, de Cálculo 1, em particular sobre limites, aí tá tudo organizadinho para vocês, as aulas estão na ordem, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar de duas coisas, A gente vai falar de limites laterais e bilaterais e vai falar também de existência de limites. Então vamos começar aqui falando sobre limites laterais. O que são os limites laterais? Para estudar os limites laterais, a gente vai lançar mão de um exemplo. Então, considere essa função f de x definida desse modo. Ela é menos x se o x for menor que zero e ela é x mais 1 se o x for maior ou igual a zero. Então, aqui, esse gráfico, essa reta que está descendo aqui, tá certo? Veja que está antes do zero, O x aqui, o x vale zero, e quando está antes do zero, o gráfico se comporta dessa maneira, é o gráfico menos x, tá certo? Que a função está definida assim. Depois do zero, considerando o zero aqui, inclusive o zero, maior ou igual a zero, a função se comporta deste modo, é x mais 1, então é esse gráfico aqui. Muito bem, o que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam o seguinte, Então aqui, note que o limite de f de x, quando a gente se aproxima de x pela esquerda, isso vai resultar em zero. Porque como é que eu sei disso? Primeiro eu vou fazer aqui algebricamente o limite. No lugar de f de x eu vou colocar menos x, porque é assim que ela está definida quando x é menor que zero. Então eu vou dizer aqui, x pela esquerda, tá certo? Tendendo a zero pela esquerda. Então esse sinal negativo aqui quer dizer que eu estou vindo à esquerda do valor. Então isso vai ser igual a quanto? É só colocar o zero no lugar de x, Vai ficar menos zero, que é igual a zero. Então por isso esse limite aqui dá zero. Geometricamente, aqui tem o ponto zero, que x vale zero, Então eu pego um ponto, por exemplo, aqui e vou me aproximando. Então aqui eu não estou em zero, sei lá, aqui vale 2, não sei. Aí vem um pouco mais para cá, aqui vai valer 1,2. Aí eu chego um pouquinho, aqui está o zero, aqui que eu quero chegar. Chego um pouquinho mais, aqui, sei lá, vai valer 0,3. Aí eu chego um pouquinho mais, aí vai valer 0,1. E conforme eu for me aproximando do valor zero aqui, eu vou me aproximando em y também do valor zero. Então, geometricamente, a gente também confirma que a função tende a zero quando eu me aproximo pela esquerda, tá certo? Do valor zero. Então, quando for se aproximar de um dado valor pela esquerda, a gente coloca negativo. Por exemplo, se eu fosse me aproximar do a aqui pela esquerda, então eu faria limite de f de x com x tendendo a menos, porque eu estou me aproximando pela esquerda. Caso eu fosse me aproximar pela direita, eu colocaria o mais aqui. E esse segundo limite aqui, vai dar 1, Por quê? Veja, a gente vai fazer limite de f de x com x tendendo a zero, só que pela direita. Então, no lugar de f de x, eu vou colocar a expressão, que é x mais 1 com x tendendo a zero pela direita. Isso vai ser igual a 0 mais 1. Só colocar o zero no lugar de x, não é isso? Fica igual a 1. Então, o limite vai ser igual a 1, como a gente tinha dito aqui. Eu poderia visualizar isso também pelo gráfico, Então, pego um valor aqui, sei lá, o valor 2, não sei. Aí depois eu me aproximo mais. Eu quero me aproximar do zero, Então, eu vou me aproximando do zero. Conforme eu vou me aproximando do zero, aqui o valor de y vai se aproximando do 1. Então, graficamente também dá para visualizar esse limite. Então, o que eu quero que vocês percebam? Nesse caso, a gente usou o zero, mas poderia ser qualquer outro ponto. Por exemplo, o ponto A. Sempre que a gente for calcular o limite, a gente vai ver o que acontece pela esquerda, ou seja, por um lado, pelo lado esquerdo, e depois pelo outro lado, pelo lado direito. Então, como a gente está trabalhando com os dois lados, a gente chama esses limites de limites laterais. Então, aqui nesse nosso exemplo aqui, a gente encontrou dois valores, Calculamos pela esquerda por um lado e pela direita por outro lado. Esses caras são chamados de limites laterais da função f de x. Bom, então a gente já sabe o que é limite lateral. Agora a gente vai definir o que é limite bilateral. Limite bilateral é esse cara aqui, tá certo? Veja que eu não indico com mais, também não indico com menos. Ele é bilateral porque ele compreende os dois lados. E esse limite ele existe se acontecer uma coisa, Na verdade, duas coisas. Esses dois limites aqui, que são os limites laterais, eles devem existir. E além disso, eles devem ser iguais, tá certo? Então, quando o limite lateral esquerdo e o limite lateral direito existirem e, além disso, eles forem iguais,
Então, o limite bilateral vai ser igual a eles, beleza? Então, vamos voltar ao exemplo que a gente estava trabalhando, né? A gente estava trabalhando com f de x sendo menos x, né? Se x é menor que zero, e x mais 1 se x é maior ou igual a zero. Bom, a gente já calculou o limite pela esquerda, a gente viu que deu zero, e a gente também já havia calculado o limite pela direita, a gente viu que deu 1. Então, veja que o limite lateral pela esquerda existe e o pela direita também existe. Só que eles são diferentes. Então, tanto o limite lateral esquerdo quanto o direito existem, mas o limite bilateral não existe. Então, é o que a gente escreveu aqui para vocês, ó. O limite de f de x pela esquerda é diferente do limite de f de x pela direita, porque pela esquerda a gente encontrou o valor zero, tá certo? Esse zero aqui. E pela direita a gente encontrou o valor 1, esse 1 aqui. Então, o limite bilateral, né, o que não tem mais e também não tem menos, né, o limite bilateral, ele não existe, tá bom? Vamos ver mais esse exemplo aqui, ó. Vamos considerar essa função definida como x² mais 12x se x é menor que zero e definida como 2x se x é maior ou igual a zero. Então, a gente calcula o limite pela esquerda primeiro, né? Então, eu coloco aqui o sinal de menos para indicar que é pela esquerda. No lugar de f de x, eu vou colocar a expressão da função, né? Quando x é menor que zero. Então, a gente coloca x² mais 12x. E agora, no lugar de x, nessa passagem, eu vou colocar o valor zero. Então, eu fico com 0 ao quadrado mais 12 vezes zero, que é igual a zero. E aqui pela direita, o limite de f de x com x tendendo a zero pela direita. No lugar de f de x, eu vou colocar 2x, tá certo? E aí, nessa passagem aqui, no lugar de x, eu coloco o valor zero. Então, vai ficar 2 vezes zero, isso é igual a zero. Então, veja que tanto o limite pela esquerda existe, como pela direita existe. E, além disso, eles são o quê? São iguais. Então, aqui que eu escrevi para vocês, ó, como o limite de f de x pela esquerda é igual ao limite de f de x pela direita, né, que é igual a zero, então o limite bilateral da função, né, no zero, aqui não tem o mais e também não tem o menos, também existe e é igual a zero. Porque quando esses dois caras são iguais, né, a gente já pressupõe então que eles existem, o limite bilateral também existe e é igual a eles, ok? Bom, galera, vamos ver mais esse exemplo aqui. Verifique se o limite de f de x com x tendendo a 3 existe, sendo... Aí ele define aqui a função, né? A função é x² mais 2x² mais 5 se x é menor que 3. E f de x é 50 se x é maior ou igual a 3. Então vamos começar aqui resolvendo quando x é menor que 3, né? Porque a função f de x é igual a x³ mais 2x² mais 5. Então a gente vai calcular o limite de f de x com x tendendo a 3 pela esquerda, tá certo? Vai ser igual ao limite com x tendendo a 3 pela esquerda de quem? De x² mais 2x² mais 5. No lugar de x eu coloco 3, então eu fico com 3³ mais 2 vezes 3² mais 5. 3³ é 27, 3² é 9, então aqui eu fico com 2 vezes 9, né? Mais 5, então mais 5. Isso é igual a 27 mais 18 mais 5, que é igual a 50. E aí agora a gente faz o quê? A gente calcula o limite pela direita. Então, se o x é maior ou igual a 3, a função f de x é igual a 50. Então, vamos puxar um pouco aqui. Limite de f de x com x tendendo a 3 pela direita é igual ao limite com x tendendo a 3 pela direita de quem? De 50, né? f de x é igual a 50, e isso é igual a 50 porque o limite de constante é a própria constante. Porque você pode pensar que 50 é igual a 0 vezes x, né? Então, quando você coloca o 3 aqui, vai continuar dando 50, tá certo? Então, o limite lateral pela esquerda existe, ou pela direita também, e além disso, eles são iguais. Portanto, o limite com x tendendo a 3, é o limite bilateral, né, de f de x, vai ser igual a 50. Então, a gente descobriu que o limite de f de x existe, né, quando x tende a 3, e além disso, ele vale 50. Então, galera, nessa aula 6, a gente aprendeu o que são os limites laterais, o que é o limite bilateral, e também aprendemos, né, a verificar se um dado limite existe ou não. Beleza? Eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei e inscreva-se no nosso canal. Um abraço, até a próxima.